Você com certeza já ouviu falar no termo direção defensiva. Mas quanto ao desenvolvimento de software, você sabe o que é programar de forma defensiva? Talvez você nunca tenha ouvido o termo ou simplesmente nunca parou para fazer esse tipo de analogia, mas eu aposto que se você já está um tempinho na área, você já está colocando essa forma de codificar em prática. O assunto tem tudo a ver com criar software cada vez melhores, pensando na usabilidade, na satisfação do cliente e também na satisfação do próprio dev que vai colocar a mão no seu código depois. E lembre-se que esse dev pode ser você mesmo. Fica com a gente porque vamos discutir sobre quando devemos usar exceções, asserções, projetos por contrato, refatoração e muito mais. Tudo isso para você sair daqui sendo um programador melhor. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nessa analogia, né? Direção defensiva é aquela que você tá ali dirigindo, prestando atenção no que todo mundo tá fazendo, porque a gente tende a achar também que é o melhor motorista de todos e só quem faz besteira é quem tá dirigindo o carro do lado. E isso acaba acontecendo com código, não acha não, Gabriel? Principalmente quando a gente vai olhar código dos outros, né? A gente tem que olhar de forma defensiva, ou seja, a gente tem que saber que aquele código não necessariamente faz o que ele está dizendo e quando você vai consumir, seja bibliotecas de terceiros ou outro tipo de código, você não pode partir do princípio que aquilo vai funcionar quando você utiliza, tá? Quando a gente fala de código, a gente fala de entrada e saída, certo? Quando você recebe, você cria uma classe, cria uma função e você recebe as informações dali, se você não tiver certeza absoluta que aquelas informações estão corretas ou validadas, você tem que fazer isso no seu código. Caso você ainda não tenha percebido, esse vídeo aqui é mais um da série que nós estamos analisando. Esse livro aqui é O Programador Pragmático e é excelente, nós recomendamos fortemente que você leia. E nós vamos analisar aqui o capítulo 4, que fala de paranoia programática. Inclusive, o link para você adquirir esse livro também está aqui na descrição. Mas que ninguém pode negar que um tipo de paranoia que nós que trabalhamos com tecnologia temos que ter, e até boa essa paranoia, é de estarmos sempre estudando e nos atualizando. Então, por isso, nós indicamos a Alura para você. São centenas de cursos dos mais variados temas, sejam eles técnicos de vários níveis, até cursos para você aprimorar as suas soft skills que são tão importantes no mercado. No Plano Pro, você ainda tem acesso à Alura Língua, que tem curso de espanhol e inglês focado para devs. E em qualquer plano, você vai ter acesso à comunidade da Alura, que vai te ajudar a evoluir na carreira e nos estudos. Acesse através do nosso link que está aqui na descrição, que a gente te garante um descontão especial. E esse capítulo já começa com uma máxima que tem tudo a ver com o que o Gabriel disse, né? Você não vai conseguir criar um software perfeito, porque ele não existe. Mas, de fato, nós precisamos tentar, né? Pois é, esse que é o ponto, é continuar tentando. Quando a gente está em início de carreira e a gente consegue fazer as coisas, a gente tem aquela impressão de que a gente vai conseguir fazer tudo perfeito e basta entregar aquilo e que acabou, já era, né? A gente sempre bate nesse ponto. O grande gargalo da nossa área é a parte da refatoração, é a atualização, é a manutenção. Quanto mais cedo a gente entender que não existe software perfeito e não existe software pronto 100%, a gente aceita melhor como é que é a dinâmica do nosso mercado. Pois é, aqui até fala, né? Você vai acabar desperdiçando tempo e energia perseguindo um sonho impossível. É verdade, é impossível, mas sabendo disso, a gente tem que saber como contornar o máximo possível dos erros. E é muito sobre isso que esse capítulo fala e é sobre isso que a gente vai discutir. E uma das formas é utilizando justamente projeto por contrato. Já ouviu falar disso? A ideia vem da metáfora de um contrato mesmo, tá? Em vez de confiar que vai funcionar cada parte do sistema, seja um método, uma função, um módulo ou API, por exemplo, estabelece um contrato claro sobre o que espera receber, o que garante devolver e o que mantém inalterado. Com isso, se todas as partes cumprem seus contratos, o sistema funciona de forma segura e previsível. Essa abordagem tem algumas vantagens. Ela traz menos bugs misteriosos. Por exemplo, se uma função recebe o que não espera, ela pode falhar de forma controlada, ao invés de causar ali grandes erros e problemas. O código fica mais confiável e fácil de testar, já que todas as responsabilidades estão isoladas. E, consequentemente, isso também facilita a manutenção e a refatoração, e ajuda até ali na documentação e no onboarding de novos devs. O livro, inclusive, cita a linguagem de programação Eiffel, que inspirou esse conceito, né? Mas é possível construir Design by Contract, ou DBC, né? O projeto por contrato, com outras linguagens. Quer um exemplo? Dá só uma olhada nesse código. Usando o assert, é possível criar a pré-condição que exige que o divisor não pode ser zero e a pós-condição que faz a prova real da conta para confirmar o resultado. Outro exemplo pode ser a criação de uma API com contrato. Imagina comigo aí uma API que retorna dados de usuários.
o contrato podia dizer alguma coisa nesse sentido. A pré-condição é que o ID deve ser válido e deve existir. Após é o retorno em um JSON com ID, o nome e o e-mail. E como invariante, nós podemos dizer que nenhum campo sensível deve ser retornado. Assim, nós vamos prevenir, por exemplo, que um erro na API exponha os dados que não deveriam ser acessíveis. Agora, eu estou escutando você perguntar, mas isso que você mostrou aí com a API não é código. Pois é, não é mesmo. Você tem razão. Mas vamos voltar ao livro. Pois é, o livro até cita aqui, né, que as linguagens que não dão suporte ao DBC, a gente, na verdade, utiliza isso como uma técnica de projeto. Então, você pode inserir o contrato no código como um formato de comentário, justamente para quem conseguir acessar aquele código já saber ali quais são as pré-condições, as pós-condições e as invariáveis. Esse capítulo, inclusive, traz vários exercícios com resposta. Então, se você fica interessado, vale a pena resolver cada um deles e comparar a sua conclusão com a dos autores. E eu achei engraçado também que o livro fala sobre programas mortos não contam mentiras. E a gente, para desvendar isso, a gente tem que falar sobre exceções. E o Código Limpo também fala sobre isso. O próprio programador pragmático também, né? Pois é, né? Cita aqui, tem algumas frases muito boas que eu preciso ler para vocês, né? E uma delas é assim, é fácil se deixar levar pela mentalidade, isso não pode acontecer. E é verdade, né? Às vezes você jura, não, mas isso aqui jamais vai acontecer quando você está implementando determinada feature ou alguma coisa no seu sistema. Mas, cara, não dá para você contar com isso, em especial quando vai para produção. Então aqui até cito alguns exemplos de, por exemplo, você não pode contar que o rato não vai ter ruído o seu cabo de rede, ou que você vai ter estourado memória, ou que a capacidade do seu HD ou de um SSD vai ter se esvaído e você não vai ter capacidade para armazenar algo que você precisava. Então, tudo isso acabam sendo necessários criar as exceções, né? E as exceções, nesse caso, elas têm que ser cedo. Ou seja, por que os programas mortos não contam mentiras? Porque se você não tratar a exceção, nesse caso, a exceção é aquela em que é um erro que você não pode continuar com o processamento, né? E é algo que foi completamente inesperado, né? Inesperado, não está no fluxo normal do seu programa, né? Então você tem que terminar e informar aquilo, mesmo que aquela exceção, ela termine o programa. Então, nesse caso, você vai evitar justamente de um programa morto, que não vai ter condição de continuar, porque já causou um problema grave, você não vai continuar contando a mentira, né? Então, o exemplo bom é, por exemplo, se você tem uma funcionalidade para tratar um arquivo de imagem, você tem certeza no seu código que esse arquivo está presente lá dentro de uma pasta que foi feita upload por um usuário ou por um sistema. E aí você parte da premissa que o arquivo está lá. Se você chama a sua funcionalidade, você não percebe, né? Você não injeta o arquivo no teu código e você não percebe que aquele arquivo não está lá, como é que você vai conseguir tratar ele se ele já foi embora, né? Ou, às vezes, você lê parte do arquivo e quando você vai ler de novo, o arquivo já não está lá porque ou mudou de nome ou caiu a conexão ali com o seu repositório. Ou seja, tudo isso tem que ser tratado dentro do código. Olha, em outras palavras, um programa que falha cedo e mostra que está com erro é mais confiável do que um que continua rodando com dados errados e ali com comportamentos inesperados. E principalmente com silêncio absoluto, onde todo mundo está achando que ele está funcionando perfeitamente. Agora, um outro aspecto citado aqui também é a programação assertiva. E existe ali uma discussão em torno dessa prática de que o autor descreve como um certo mal-entendido comum. Aqui diz, as asserções adicionam alguma sobrecarga ao código. Uma vez que o código tiver sido testado e distribuído, elas não serão mais necessárias e devem ser desativadas para que o código seja executado mais rapidamente. As asserções são um recurso de depuração. E aí ele continua dizendo, né, há duas suposições que estão erradas aqui. Em primeiro lugar, elas assumem que os testes encontrarão todos os erros. Isso não acontece, né? Porque, poxa, se você está prevendo o erro, ele vai estar no caso de teste, mas se for um erro inesperado, provavelmente ele não vai estar. E, em segundo lugar, os otimistas estão esquecendo que seu programa será executado em um mundo perigoso. E aí é onde acontecem todos os erros que nós falamos. Claro que dá para você adicionar exceções dentro dos seus testes, mas isso só acontece justamente quando as exceções ocorrem, né? Uhum. Você não consegue prever tudo. Por isso que a gente fala que essa parte do livro, ela está falando não só do desenvolvimento, mas da refatoração também. Então, quando a gente tem coisas em produção, e quem já desenvolveu sabe isso, os usuários são capazes de fazerem coisas incríveis, né? Que nem os testes mais robustos conseguem reproduzir. E aí, uma vez que a gente
tenha essas informações coletadas, da forma como os usuários utilizam, a gente tem que recolocar isso no nosso tratamento, tá? Nos nossos testes também. Claro que isso não quer dizer que teste não vale de nada. Não, de forma alguma. Os testes é aquela primeira barreira para garantir assim, 90% ali dos problemas que podem acontecer, né? Até para te ajudar a fazer o deploy também das suas aplicações. Agora, não dá para prever realmente todo o tratamento de erro, principalmente de exceções, dentro dos testes. Então, quando usar exceções? Eu aposto que você já se fez essa pergunta enquanto estava codificando e às vezes a resposta não é tão simples, mas tem muitas dicas legais do livro, inclusive no código limpo também, para a gente utilizar. Pois é, a primeira é uma pergunta bem simples, viu? Esse código continuará sendo executado se eu remover todos os manipuladores e as exceções? E se a resposta for não, talvez as exceções estejam sendo usadas em circunstâncias não excepcionais. Eu acho que esse aqui é o principal ponto a se pensar na hora de criar uma exceção, né? Não é porque a linguagem dá suporte à exceção que a gente tem que colocar exceção em tudo. A gente tem que, na verdade, ali, definir qual é o fluxo natural do nosso programa. Primeiro é o fluxo normal, aquele que você trata os erros e depois você vai tratar as exceções. O erro tem que ser previsto também, né? Sim. É o equivalente a você usar, olha, eu espero esse valor, mas se eu não encontrar esse valor, pode ser, eu vou fazer uma outra coisa. Agora, se eu espero um determinado valor e eu não posso tratar, se não aquele valor não for aquele no que tiver no fluxo, aí eu tenho que tratar ele como exceção. Então a gente não pode criar um fluxo achando que sempre vai acontecer daquela forma que a gente está prevendo. E isso acaba sendo justamente a programação defensiva. É você pensar ali no aspecto, no fluxo principal, pensar no possível erro, mas também estar coberto para algo que seja excepcional. Mais uma paranoia que todos nós programadores devemos ter e que é muito boa é justamente saber balancear os recursos. E agora, principalmente, a gente já trabalha com linguagens de mais alto nível, muitas delas ali têm o recurso de garbage collector, então a gente fica um pouco mais relaxado e descuidado. Mas é importante que sempre que a gente aloque um recurso, a gente também seja responsável por desalocar aquele recurso. Quando a gente fala de computação em nuvem, também tem esse mesmo paradigma e essa problemática, né? A gente fala, poxa, ok, o meu sistema é totalmente escalável, então se eu uso hoje 1 tera de armazenamento, se ele chegar no limite, não tem problema, eu aloco mais 1 tera. Só que isso, além de recurso computacional, é recurso financeiro também. Então a gente tem visto muitas pessoas hoje brigando com esse tipo de coisa, né? Tendo que falar assim, poxa, peraí, eu tenho que fazer uma refatoração aqui para não utilizar tantos recursos de rede, porque tudo é finito, né? Tanto o processamento, a memória, tudo que a gente utiliza, mas também essa parte de recursos de nuvem, principalmente, né? Ou seja, banco de dados, processamento, armazenamento e por aí vai. E aí, me diz, você se descobriu como um programador pragmático, paranoico? Que olha, acho que pela conclusão aqui, eu e Gabriel chegamos à conclusão que sim, viu? Depois de muitas experiências, nós descobrimos que aí, em produção, o impossível acaba sempre acontecendo, viu? Por isso é tão importante se precaver. E olha, eu vou ler um comentário aqui do Rafael, que escreveu pra gente justamente sobre essa série que a gente está fazendo, sobre esse livro que é tão importante, tá? Olha aí, estou lendo esse após alguns anos na área e é incrível como ele ainda é tão atual, tanto nas suas dicas técnicas quanto nas comportamentais. Duvidei da teoria da sopa de pedras, mas após colocar em prática e ver o resultado, dei mais crédito ainda ao livro. Valeu por lerem ele com a gente. E aí você vê a importância desse livro, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, onde vibe coding está vindo com tudo, inteligência artificial para geração de código está vindo com tudo. Então, se a gente perder o fio da meada e perder o contato com os fundamentos e com como a nossa mentalidade de programador, vai ficar complicado a gente ter bons profissionais no futuro, né? Verdade. Para acompanhar, então, os outros vídeos dessa série, é só acessar o card que nós vamos deixar aqui ou então o link da playlist que está na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.